Minha visibilidade vai chegar sábado. Hoje me mandaram mensagem hoje. Porque você foi no dia primeiro. Dia 31 Pum, de amanhã. já cai. Porque Essa visibilidade, não sei o que, não sei o que. no curso da outra. Não sei aqui. Achei que era das 4, eu veio dia 10. É a última Ai, a última, glória a Deus. Glória a Graças Deus. a Deus. Eu Eu quero achei chegar que assim. Pois é, quando que vai ser? Vai chegar. Depois da tua parcela. Depois que todo mundo vai pra Agora em abril, início de abril. Ela tinha falado até o dia 10 de abril. Pra chegar a coisa. E a outra parcela é dia 31 de abril. Não, o vencimento dia 31. Mas eu tô, tipo, é abril, eu sei que tá A gente paga tudo nessa jornada. As fotos. eu não tenho igual. Eu tô criando essa dessa É, que eles são mais mais qualidade. É isso. Eu quero isso, tudo isso. É só Para que serve uma conta? O que é uma conta? Uma conta, mas não é dessa conta que a gente está falando, né? Você tem a conta bancária. Agrupa vários eventos, digamos assim, Elementos. que tem alguma coisa semelhante. Isso, por exemplo. Por exemplo, imóveis, que são casas, prédios. Aí tu vai olhar lá, a conta imóveis vai registrar todo o valor que a empresa tem em casas, prédios, instalações. A conta banco vai registrar todo o dinheiro que a empresa tem lá no banco. A conta veículos vai registrar todo o dinheiro que a empresa tem em veículos, seja carro, caminhão e outras coisas que tenham roda, motor. É sala 6, né? Não, hoje sim. Sim. Hoje é 5. Tá? Certo? Então isso é uma conta. Por que existe a conta? Qual é que é a função dela? Organização. Também. Para registrar tudo que tem de patrimônio, que não tem. A gente usa para organizar essa. Elo. Isso, e aí lembrou? Sabe o elo? Elo? Liga, as correntinhas bem correntinhas. Tem vários elozinhos assim, né? Uma correntinha na outra. Serve como elo entre a informação contábil e o seu usuário, e os seus usuários. Ou seja, para facilitar o entendimento, né? Conseguir olhar o demonstrativo lá, tu vai olhar aquelas contas lá, tu vai saber identificar, né? Os valores correspondem a quais elementos, a quais grupos, né? Quais contas ali no demonstrativo. Essa é a função da conta, né? Você vê como ela, ligação entre a informação contábil e os seus usuários. Certo? Tá um amigo, hein? Tranquilo? Essa é barbada, né? Débito e crédito. O débito representa Eu sei que tem a origem, a aplicação. a aplicação. E o crédito? A origem. Débito, aplicação, crédito, origem. Tá? O débito a gente tem lá no ativo e o crédito a gente tem lá no passivo. Quando a gente olha para o balanço no lado esquerdo, a gente enxerga onde o valor da empresa está aplicado. Na forma de dinheiro, na forma de estoque, na forma de
veículos, na forma de móveis, na forma de máquinas, de equipamentos, na forma de móveis, utensílios e na forma de marcas e patentes, tá? E etc. Né? Quando a gente não lembra de pode, etc. Não vale para a prova, tá? Eu ia dizer na prova, essas dois exemplos e etc. Já do lado direito, a gente tem o passivo mais o Patrimônio. líquido. Tá? Que, olhando lá para a direita, no balanço, a gente enxerga de onde que saiu aquele recurso que está lá no ativo. Certo? A classificação funcional delas, a gente tem as contas, né, patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas são chamadas contas Isso, por que elas são bilaterais? As contas do ativo, passivo, mais patrimônio líquido. Por quê? Porque elas podem ser O quê? Debitado ou creditado? Então, são bilaterais, elas podem sofrer movimento tanto a débito quanto a crédito. Por exemplo, o caixa. Pode debitar ou creditar, colocar e tirar dinheiro do caixa. Já as contas de resultado, ou seja, as contas de receita e despesa, elas podem ser somente ou quais que são somente creditadas? Receitas. Por quê? Porque é da onde a gente tem a origem de algum recurso, né? A receita, por exemplo. Já as contas de despesa, elas são o que a gente está aplicando em algum lugar, aqueles valores, né? Se a gente entender essa lógica, meu Deus do céu, a gente já está mais do meio caminho andado. Mas é importante a gente fazer esse exercício de raciocínio, pensar nessas coisas. Chegar em casa, sentar, fazer uma leitura e ficar viajando o débito, o crédito, até a gente entender. Oi, Maria. Final de semana, né? Porque tem uma lógica, tá? Aí, o plano de contas é aquele que vocês têm lá, que é o modelo simplificado, tá? Aquele modelo lá, todas as empresas vão usar a base dele. Aquele é um modelo, tá? Aquilo que tem um monte de númerozinho, que eu não entendi nada. Isso, aqueles numerozinhos lá nada mais é do que as contas. De dinheiro. Sinfonia. Capaz. Sinistro. Não, deixa. Sintéticas. E Pensei que significa. Analítica. analíticas, tá? Aqueles númerozinhos é assim, ó. Por exemplo, ativo circulante, ativo circulante disponível e caixa, tá? Aqui vai ser 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1. Essa aqui é analítica. Essas aqui são sintéticas, ou seja, a analítica é aquela que é a ponta da linha lá, a parte mais explicativa possível. Quando a gente vai fazer um trabalho
A gente pega um livro, tá? E alguém pede para nós, faça uma síntese. Não tem uma... O que é uma síntese? Tu vai ler o livro, vai analisar. Assim, que é o analítico do livro, o que tu analisou? A síntese é um Não, assim, resumo, é um resumo. né? De forma sintética. Agora, de forma analítica, tu não vai escrever numa folha. De forma analítica, tu vai pegar aquele livro e vai fazer em... O livro tem 400 páginas, tu vai escrever 200. Em síntese, tu vai botar... Cara, eu sei que essas contas aqui sintéticas, elas não recebem lançamento. Elas só são agrupadas, as contas analíticas, e tem um totalizador lá nelas, tá? Certo? Entendeu? Quando eu abri aquilo. Quando tem compensação, eles falam para registrar alguma coisa lá, um bem que foi emprestado para outro, mas a gente não vai trabalhar com ela, só para vocês entenderem que tem, sabe? Tem bem que foi emprestado para outra empresa lá, elas vão... Vai ter um registro lá no informativo, tá? Contábil. Certo? Podemos passar alguma dúvida aqui sobre esse conteúdo? Não? Tá bem? Partidas dobradas. O que são as partidas dobradas? Ou o método das partidas dobradas? Você já falou disso? Lembra o nome do... Não, é muito menos. A teoria patrimonialista foi criada por... Enzo Mas, né? Uma coisa assim. O método das partidas dobradas pelo... É um nome grandão, estranho. Aí eu vi o nome hoje. Só olhando assim, tá aprendendo inglês. Uma coisa estranha. Frei. Luca. Pacioli, não? Que nome estranho. Não tá no material aí, pelo amor de Certo, eu Deus. escrevi errado. Ah, senhor, tá lá Não na estamos história. estudando? Tá lá na história, lá no primeiro slide, tá? Método das partidas dobradas, a gente vai ver então, tá? Começar a se debruçar. Alguém que quem fez esse trabalho aí, falando isso? Tá? Qual deles? Aqueles que tinham que fazer o lançamento ou... Esse aqui tá, as perguntas. Não, Essa os aqui eles iam lançamentos. fazer hoje. Não fizeram então? Não, é que não fizeram. Não precisaram. A gente vai começar dessa parte da escrituração, para a gente conseguir fazer aquela atividade 2, tá? A atividade 2 ou 2? Então foi aquela para a gente identificar, né? Como que se dá o processo contábil? Para a gente chegar na escrituração. Então, o processo contábil ele se dá a partir do quê? Documentos, papéis, notas, né? A partir desses documentos, a gente faz os lançamentos. O que são os lançamentos? Essas coisinhas que a gente vai fazer, debita um, acredita outro. Tá? Ordem cronológica, livro diário. Certo? É uma sequência no dia ali. Todas as contas que a gente vai utilizando. Os lançamentos que são feitos. A partir dele, a gente extrai o livro razão. O livro razão é o quê? É o separar. Aqui só os lançamentos do caixa.
Aqui só os lançamentos do plano. Aqui só os lançamentos da fornecedora. Aqui só os lançamentos dos clientes. Certo? Tá? A partir do razão, a gente tem um balancete de verificação. Tá? A gente vai ver que o balancete ele é uma ferramenta que a gente utiliza, mas para a gente verificar se o neto das partidas dobradas foi atendido. O total de débito tem que fechar com o total de crédito. Mas a gente pode ter usado uma conta errada, o balancete não pega. Tá? Então ele é só para verificar. Tá? Talvez vocês possam confundir também o termo balancete quando alguém pede, por exemplo, um demonstrativo de março, por exemplo. A gente chama balanço patrimonial quando é do ano completo. Quando a gente pede de um mês ou acumulado, janeiro, fevereiro e março, agora a gente chama de balancete também. É um balanço com saldo da posição dos 3 meses só. Hoje um mês específico, tá? De janeiro, por exemplo. Aí depois, claro, lógico, vai acumulando, né, os meses. Então, o balanço mesmo é o fechado do ano e às vezes o pessoal fala balancete, tá? Mas aqui a gente está falando balancete de verificação. É confirmar se o total de débito fecha com o total de crédito. Se o método das partidas dobradas foi respeitado. Né? Certo? A partir do balancete, a gente monta o quê? O balanço, o DRE e podemos montar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tá? Mas esse a gente não vai trabalhar. Mas é uma demonstração que tem, na verdade, ela vai mostrar é uma demonstração analítica da conta de lucros acumulados lá no balanço. O que eu fiz? Se eu peguei, distribuí, não distribuí, se eu paguei dividendos ou não, tá? Então ele tem um resumo disso, ele abre lá. Mas nem todas as empresas são obrigadas a fazer. Então, nosso foco aqui vai ser balanço de DRE, tá? Estão animados para isso? Não? Não? Então você, gente, que horror. Parece que melhorou o troço, não tá desligando, né? Não fala. Obrigatório, livro diário, tá? Livros fiscais determinados pelo governo federal, estadual e municipal, tá? As entradas, saídas de mercadoria, ICMS, IPI das empresas que tem, né? Por exemplo, indústria tem que ter o IPI lá, ICM, que circula mercadoria, né? Comércio, né? Atas de assembleias e registros de ações das associações e de empresas que têm capital aberto, empresas que têm capital aberto que emitem ações, a gente pode ir lá e comprar um pedacinho dela, tá? Que são regidas aí pela lei das sociedades anônimas, as SA. Tá? Certo? Então esses são os livros aí que são obrigatórios, tá? Facultativo, livro razão, caixa, conta corrente, lá, bancos, fornecedores, controle de estoque. Vai ter que ter o saldo lá para tu montar os demonstrativos, tá? Mas tu não precisa ter um livro específico lá, por exemplo, para controle, né? As empresas têm porque tu precisa controlar, né? Não ser redundante, né? Imagina que paga o CPS não ter o controle lá do teu contas a receber, né? Do teu contas a pagar, né? Ah, mas não, a legislação não tem um livro específico disso, né? Por isso que ele é chamado de facultativo, tá? Certo? O estoque, tá? A gente tem um controle sim do estoque para apuração lá da baixa da mercadoria, do custo de mercadoria vendida, tá? Esse eu sei. Mas não um livro específico aqui de controle, tá? É só para controlar a data de validade. Também. Esse é facultativo do livro de estoque.
Partidas dobradas. Então, método universalmente aceito. O que quer dizer isso? Tá na lei. Lei. E todo é usado por quase todo mundo, tá? O registro de qualquer operação, qualquer coisa que a gente fizer na empresa, tá? Vai implicar um débito em uma ou mais contas e ainda ter um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores, né, debitados sempre tem que ser igual à soma dos valores creditados. Débito tem que ser igual ao crédito. Para a gente ter o que? A origem igual à aplicação dos recursos. Se eu registro um veículo lá por 100 mil, eu tenho que dizer da onde eu tirei esses 100 mil. Ah, foi financiado? Uma parte dele? Ok. Aí vai registrar uma parte lá no caixa, por exemplo, pagamento à vista. E a outra parte eu registro lá no financiamento, no empréstimo, ou no fornecedor, ou no... Então, que seja um fornecedor, mas um tipo de financiamento específico, né? Tá? Então, se a gente compra à vista, plim plim, um em cima do outro, tá? Ó, tá escrito ali, sempre o débito e o crédito, certo? Comprei o carro à vista. O débito, vocês acham qual conta eu posso utilizar para debitar? Conta, vai registrar elementos, mesmo. Veículos. Quantos mil tu pagou o carro? Hã? Entende? Está dizendo que tu aplicou lá num veículo de 80 mil. E o crédito vai ser qual conta daí? Se tu pagou à vista. Não, mas os lucros na crédito também não dá para usar. Que lucro? Agora não estamos falando de lucro. Estamos falando de onde que saiu. Esse carro, esses 80 mil estava onde antes de eu gastar nele? Digamos que foi em dinheiro. Eu peguei o dinheiro lá e... Então, mas o caixa não é do ativo também. Pode ser debitada quando entra o dinheiro no caixa e creditada quando sai dinheiro no caixa. É que eu lembrava do gráfico, aquele caixa sempre do lado do ativo. Sim. É que tá lembrando daquele gráfico assim, ó. É, do patrimônio. Balanço, Isso. ativo, passivo. E daí o caixa sempre estava ali. Contas de natureza devedora, contas de natureza credora. Aqui, por isso que a gente tem uma igualdade. Ó. E o método das partidas dobradas diz que sempre o débito tem que ser igual ao crédito. Por isso que eu fiz isso aqui e eu fiz isso aqui no mesmo valor. Então, se tu tem no caixa ali 70, mas tu compra o veículo de 80, onde é que tu tira esse dinheiro? Do banco da ideia. Se a gente não tem todo esse dinheiro, né, Bianca?
Só temos o quanto? 70. 70. E agora? Ó, Inicia. tá faltando mais um crédito aqui então. O que nós fizemos? Batemos na casa de quem lá, não? E aí, pegamos um FII. Ué. Que barra. Mas não é nosso. No açougue aí, não no banco. Financiamento, né? Ó, no valor de 10 mil. Ó, total de crédito 80, total de débito 80. Pã, pã. Pã. Barbada, né? Credo. Só que daí lá no ativo e no passivo, ele vai lá no passivo, o financiamento. Tô certo? Só eu disse que tô certo. Não faço de novo o pensamento. Conta do passivo, né? Ó, conta do ativo e conta do ativo. Conta do ativo natureza devedora, ele vai somar lá no ativo, né? Ele fica 80 lá, né? Conta credora do ativo, ele diminui. Então, provavelmente vai ter um razonete aqui, ó, que a gente vai, ó, 70, ó, e aí eu tenho o saldo inicial do caixa, digamos que fosse 100 mil lá. Ó. Aí depois no final o meu caixa vai ficar com saldo de 30. Entendeu? Aí a gente vai fazer esse ajuste, mas aí a gente vai usar o razonete daí para fazer esse ajuste. Tá bem? E o que é razonete? O que é razonete? Um gráfico em formato de T, onde a gente bota o nomezinho da conta aqui, caixa. Igual aquele. E aí a gente debita e acredita. Quando a gente fizer os lançamentos, ó, cada conta dessa utilizada, a gente vai fazer um razonete. Caixa aqui, eu usei só uma vez, 70. Ok. Veículos, não tem o razonete ainda, vou fazer veículos, débito 80. Esse é o razonete. Tem mais um lançamento no caixa, a crédito, desculpa, a débito, vamos debitar lá 80 no caixa. Para depois a gente apurar o saldo. Apurar o saldo é o quê? Eu tenho mais débito ou mais crédito? Tenho mais débito no valor de 10 mil. Se apurar o saldo, né? Razonete. A gente vai fazer depois com mais calma. Certo? Partidas dobradas, então, o débito tem que ser sempre igual ao... E o crédito tem que ser sempre igual? Viu? Vocês já estão bons nisso. A prova já não vai poder ser tão fácil assim. Se isso for uma pergunta difícil. Estão cansados hoje? Eu fui pegar um negocinho desse, eu achei que... Na festa, onde? Tudo bonitinho, e agora eu vim no caixa. Pra me treinar em casa, fazer isso ali. Só sobre isso. Teoria patrimonialista. O que é teoria patrimonialista? Entende que o patrimônio é o objeto a ser administrado. Tá? Tem contas patrimoniais, apresentar a situação estática do ativo, passivo e patrimônio líquido. Uma posição em determinado momento. E as contas de resultado, situação dinâmica, porque elas utilizam as contas de receita e despesa. Saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. A gente já comentou sobre isso. Vocês não se façam aí, porque a gente não viu mais. Teoria patrimonialista, então, qual é que é o seu aspecto mais importante? Divisão das contas em contas Patrimoniais.
contas patrimoniais de resultados, o seu aspecto mais importante. Justificativa dos saldos das contas. Contas que representam bem, direitos e despesas têm saldo devedor. Certo? Estou chovendo uma olhada aqui, né? Contas que representam obrigações, patrimônio líquido e receita têm saldo credor. Olha só. Para complicar, a gente tem esse gráfico agora. Esse gráfico aqui representa o quê? É o gráfico do Patrimônio líquido? O saldo de contas? Não é só do patrimônio? Não sei. quase. Isso aqui é o quê, gente? Balanço patrimonial. É o balanço patrimonial. Ah, No ativo, ó, por exemplo, temos bens e direitos, tá? Totalizam 2.000 lá. O total de débito tem que ser igual ao total de crédito, né? Lembra o exercício que a gente fez lá para achar e encontrar o patrimônio líquido? Ó? Passivo lá, saldo credor, e o patrimônio líquido também saldo credor. O patrimônio líquido ele aumenta ou diminui de acordo com a variação das receitas e das despesas, ó. Porque olhem só, o patrimônio líquido ele tem saldo credor. Se eu tenho mais receita do que despesa, que tem o saldo devedor, logo meu patrimônio líquido vai aumentar. Agora, se eu tenho mais despesa do que receita, ele vai diminuir. Essa é a lógica que a gente tem, ó. Desse lado os débitos, desse lado os créditos. E aqui no patrimônio líquido, lá a gente tem a variação das despesas e das receitas. Se a gente tem mais receita, o saldo fica credor aqui. Se a gente tem mais despesa, o saldo fica devedor, daí a gente diminui. Lembra do passivo a descoberto? Situação deficitária ou desfavorável. Aí a gente diminui aqui para fechar o valor. Lembra que ficava entre parênteses, né? O valor do patrimônio líquido ali, naqueles exercícios que a gente fez. Sim ou não? Ou não? Vocês falam sim, só para pode falar não também, daí a gente explica de novo. Até assim. Tá olhando ali. Não? Ó. Receitas e despesas. Ativo, passivo, PL. Devedor, credor. PL, por natureza, ele ser credor. Só que aqui dentro, ó, a gente vai extrair, a gente tem o DRE, que tem as receitas, que tem saldo credor, e as despesas que tem saldo devedor. Esse resultado aqui, que são as contas de resultado, vão determinar se o PL vai aumentar ou se ele vai diminuir. Porque se o meu saldo aqui, ó, eu tiver mais débito, como ele está aqui no patrimônio líquido, ó, se ele for devedor, ele vai diminuir. Se o resultado for credor, o PL vai aumentar.
Porque aí crédito com crédito soma, né? Crédito com débito diminui, né? Desculpa fazer uma pergunta, mas o que são as receitas? É tudo aquilo tipo imposto, essas coisas? Para o governo, sim, mas para a empresa isso são despesas, né? Pago, Não, receita é, por exemplo, venda de mercadorias. Receita é igual ao faturamento da empresa. Ou uma receita diversa, uma receita de ativo do imobilizado lá, vende alguma máquina, vende algum equipamento, é tudo aquilo que tu tem de que tu recebe, ou que tu vende. Não necessariamente tu vende, tu recebe, né? Às vezes tu vende fiado e nunca mais recebe. então as receitas, vamos supor, vou dar um exemplo para ver se eu entendi o que são as receitas. Eu estou dentro do mercado, as receitas são tudo aquilo que o mercado vendeu no dia ou no mês. Tudo aquilo que ele emitiu de nota. O faturamento ele é a receita. E as despesas, tudo aquilo que perdeu. Pagou. Nós vamos entrar numa discussão conceitual e vamos voltar para a disciplina de custos. O que é custo e o que é despesa? É eu estou entendendo. Despesa são aqueles valores gastos, valores pagos, né? Tá? Despesa com água, aí entra naquele teu entendimento lá, né? Com energia, com salário, com imposto, com uso da mercadoria vendida. Nós tivemos essa matéria do senhor há uns meses atrás, lá no ano passado. E daí agora a gente está pegando e está misturando. A minha cabeça está tudo. Certo? Nós vamos entender melhor isso depois na prática. Lançamento. Registro dos fatos contábeis, aquele que tem mudança, né? Na composição do patrimônio ou do resultado da empresa. Mudança na composição do patrimônio. Fatos. 3 fatos. Misto. Eu sei que tem. Quantitativo. Pergunta. E Não. eu estava baixando os dedos aqui, aí ficou. Misto. Foi perfutativo. É uma pergunta de. Perguntativo e modificativo. Isso, perfeito. Levanta esse dedo. Da outra mão. Faz com as duas. Ah, meu Deus. Faz aí, cara. Vamos ver. Não consigo fazer. Tá? Sem segurar, tem que só levantar que nem ela. Esse que eu não consigo de jeito nenhum. Eu não consigo nenhum. Tá? Consegue os dois, sem segurar. Faz. Dedo. Como assim não segurar? Segurando. Consegue? Não, tem que só fecha a mão. E é só esse dedo aqui. Mas aí a gente minha mãe vai. Para, aquilo lá não dá. Eu não consigo, eu não levanto. Vocês conseguem? Levanta o mindinho junto. Os dois, olha aí. Levanta o mindinho. Essas são habilidades para eu entender. Ai, dó. Que barbaridade. Ai, tá doido. Viu só? Vocês têm, não? Consegue? Não consigo. Conseguiu também não, né? Não. Como que não consegue? Não vai, ó. Tá aqui, ó. Não tem. Ai, nossa. Não dá. Esse vai. Ó. Já quebrou esse dedo, senhor? Não, claro que não. Eu testei também em casa dos guris, não consegue fazer. A genética. Que barbaridade, viu? Faz o teste, depois com outras pessoas para vocês aí. Não dá, entendeu? Na aula de. Na aula de contabilidade eu aprendi. Então, aqueles que vão modificar o patrimônio, fatos permutativos, né? Onde a gente troca o patrimônio, por exemplo, eu tiro dinheiro do caixa para pagar um fornecedor, eu tiro dinheiro do caixa para transformar em mercadoria, tá? Ou então que altera o resultado da empresa.
fatos Modificativo. ou tanto os dois, né, alteram, de certa forma, o resultado da empresa, tá? Então, são esses registros, né, que a gente faz nos livros de escrituração, tá? Comercial da empresa, lá o livro diário e o livro razão. Certo? Isso que é o tal do lançamento. O lançamento é a gente fazer, tá? Ele tem um padrãozinho lá que a gente tem que seguir. Que a gente vai colocar data, a conta debitada, a conta creditada, o histórico, né, e o valor. Só que isso a gente vai fazer com mais detalhe na disciplina depois de comercial, né, que a gente fez. Aqui a gente vai trabalhar o lançamento mais... A gente também tem isso, não? Tem. Administração. Administração, não. Não. Vocês têm uma colher de chá, né? O quê? Então, o pessoal de contabilidade daí vai mais a fundo nessa Sim. parte dos lançamentos. Não dá pra... Começa aqui e acaba aqui. Tá? Quantos do ativo por terem saldo devedor aumentam quando são debitadas e diminuem quando são creditadas. Estou jogando uma olhada aqui para vocês, né? Sim ou não? Faz sentido. Até tô dizendo natureza. Não, eu já falei isso, né, para vocês. As contas do passivo e do patrimônio líquido, eles têm saldo credor, contas de natureza credora, tá? Então, eles aumentam quando são creditadas e diminuem quando são debitadas. Tá? Sempre lembrando, né? Contas do ativo e do passivo sempre iguais ou maiores que zero. Já as contas do patrimônio líquido podem ser tanto maiores ou menores que zero. Certo? Então, contas do ativo. Natureza devedora. Debita, aumenta. Quando eu coloco dinheiro no caixa, para ela, se pergunta. Vocês duas podem responder juntas. Quando eu coloco dinheiro no caixa, eu debito o caixa ou eu credito o caixa? Ai, Jesus, ele já fez esse programa para mim. Toda aula eu faço, toda aula eu vou fazer. Ele dedita. Quando coloca dinheiro, né? Tem baixo. Ah, esperta, né? Uma vai acertar e a outra vai errar, né? 50% de chance. Quando a gente coloca dinheiro no caixa, a gente debita, porque o caixa tem natureza de devedor, é uma conta do ativo. A gente não pode confundir lá com o banco, tá? Ó. Mas o caixa é banco. Conta do ativo, natureza devedora, ele aumenta quando a gente debita e diminui quando a gente credita, tá? Não, tá aqui, ó. Tá anotado aí, né? As contas, eu sabia. Passivo e patrimônio líquido é o contrário. Eu explico assim, não. Quando entra, debita. Quando sai, debita. As contas, roda ali, as contas de natureza devedora. Sabia da- eu sabia da As natureza. contas de natureza normal, quando sai do caixa. Normal, O senhor disse natureza normal. normais, as contas normais. Não, mas não tem uma conta que é normal e outra que é anormal. Não. Tem conta. Não. Tem conta de natureza devedora e natureza credora. Normal não tem. Não falei isso. Posso até ter falado, mas eu acho que eu me enganei. Então. A senhora disse as outras contas normais. Quando sai do caixa, debita. Quando entra no caixa, debita.
E as credoras é o contrário. Ai, ai, ai. Isso normal ali. Fora das contas de natureza credora. Essa eu já tenho. E a outra é a? Não. A outra é a? Devedora e credor. Exemplo 1. Compra de mercadoria a prazo, no valor de R$100. Agora vai fazer esse. Ó. Um débito e um crédito. Compra de mercadoria a prazo, valor de R$100. Sempre um débito e um crédito. Tá? Partindo dessa premissa aí, tá? Comprei mercadoria, agora é assim, o lançamento a gente parte de uma situação que a gente vai ter que contextualizar um pouco e entender aquilo ali. Para a gente conseguir identificar o que? Me ajuda, Lívia. A gente tem uma situação ali, por exemplo, está contextualizada ali, compra de mercadoria a prazo. A gente tem que entender o que aconteceu ali para a gente conseguir identificar as contas que a gente vai utilizar. Tanto a conta que a gente vai debitar, quanto a conta que a gente vai creditar. Certo? Então aqui, compra de mercadoria a prazo. O que aconteceu aqui? Organização? Hã? Não, conta assim. Tá auto-explicativo ali, mas me diz assim, o que aconteceu ali? Pode ser que a empresa acabou de abrir, por exemplo. Não. O que está escrito ali? A empresa não comprou a vista que comprou a prazo, não tinha dinheiro para comprar. Isso, o que ela comprou? Mercadoria para vender. Isso. Tá? Isso aí. A gente tem que... Exatamente o que está escrito ali. A empresa comprou mercadoria para vender, né? Comprou mercadoria lá. A prazo. Não tinha dinheiro. Se foi a prazo, não foi à vista. Ó. Que contas a gente pode extrair dessa situação aqui? Da onde que saiu e para onde que foi? Saiu da mercadoria e foi para a mercadoria. Vamos lá, vamos pensar. Saiu de um banco, por exemplo? Porque se ele comprou a prazo, ele vai vender a mercadoria e vai para Não, saiu do fornecedor. Ó. Fornecedor. Ó. Tem como se surpreender. Fornecedor. Ela diz que saiu, então é a origem, né? Ó. Qual o valor lá? 100, né? Ó. Faço exatamente conforme eu estou fazendo nesse modelinho ali, tá? Sim. Débito ou crédito, o nome da conta e o valor. Tá? Exatamente como está ali, para não dar confusão. O pessoal gosta de inventar, às vezes cada um faz do seu jeito, ou coloca só o valor, ou coloca só o nome da conta. Não é isso, igual está ali, tá? Tá, saiu do fornecedor e se transformou no quê? Foi para onde? Aplicação. Produto. E aí? Onde é que a empresa coloca o produto dela lá? Cliente. Imagina. Na prateleira, E tudo que está na prateleira lá que ela vende se chama. Tu falou que tem um controle lá. A empresa tem um controle lá. Estoque. Não dá para tipo, jogar direto pro cliente, não? Não, na prateleira. Estoque. Vamos jogar para o cliente se ela não vendeu, tá lá na empresa, né? Mas é que isso não tá bem escrito, eu imagino. Que já Aí que a gente vai ter que entender. tá super Quando o pessoal faz o lançamento lá, na verdade, ela recebe uma nota fiscal lá, vai olhar. Isso é uma nota fiscal aqui de compra de mercadoria, vai ter lá a venda do fulano e tal, para fazer o lançamento, se é a lista, se é prazo, né? Não cuida disso. Lógico, vai ter mais série de informações aqui, a gente está aprendendo, por isso que é
de forma até resumida, sabe? É Eu bem... não cuido disso, eu cuido da validade. É uma Sim, realidade. cuida da validade dos produtos que estão no... Estoque. Tá? Então aqui, ó, olhando esse lançamento, a gente sabe que a gente comprou R$100 em mercadorias, que foi lá para o nosso estoque, que saiu do fornecedor, de uma compra a prazo. Legal? Dormindo muito tarde, hein? Eu tô, só tô dormindo Estão gostoso. namorando demais. Tô levantando 7 horas de novo. Outro, integralização de capital social em dinheiro. O que aconteceu aqui, gente? Lembram daquela aula de integralização? Sim. O sócio aplicou. Hã? O sócio aplicou. O sócio tem uma conta chamada... Como é que é o nome da conta lá do sócio? Coisa social. Não. Hã? Coisa social. É? Quase. Capital social. Isso. Capital social. Duas Então, vezes melhor que um. saiu do capital social e foi para onde? Para onde é que eu acho que foi esses 500 pila? A origem a gente sabe que é o dinheiro dos sócios lá, do capital social. Aí vamos pensar, como é que foi isso? Foi na forma de móveis e utensílios que eles entregaram para nós? Esses 500 pila ou não? Ou foi na forma de quê? Dinheiro. Onde é que a gente bota o dinheiro? Qual conta a gente poderia usar? Caixa. Olhando ali, a gente enxerga o quê? A gente colocou 500 pila no caixa, debitamos lá o caixa, ó, e da onde que saiu? O capital social, o dinheiro do sócio. Viu? Tipo, para ele especificar mais, por exemplo, se teve essa integralização de capital dos sócios, por exemplo, a empresa está, esse ano, esse mês, ficou devendo, daí pode o sócio pegar o dinheiro dele para pagar uma conta. E pode colocar mais dinheiro na empresa. Por exemplo, se a empresa está com um valor negativo, eles podem fazer um novo aporte de capital social. Só que daí essa, tipo, ali no débito, a gente não vai colocar diretamente na conta, a gente coloca no caixa e depois desse caixa vai para pagar a conta. Isso, porque a gente está registrando o dinheiro que o sócio colocou na empresa para lá para o caixa. Pode ser que Depois ele vai pagar uma conta, mas aí agora o dinheiro está no caixa. Olha, isso aqui é simplesmente para a gente montar uma estrutura do balanço, que vocês vão ver depois, tá? Próximo. O que aconteceu ali? Contextualiza para nós aí. Saiu do caixa que foi pro fornecedor. Conta uma historinha para nós. Mas eu ia contar a história que a empresa estava passando por um momento difícil. O senhor me cortou. Não é uma história. Que nem a minha irmã conta. Ela para contar uma história, Deus livre de mas minha mãe me diz aqui o que é que quer falar, né? Ela fica assim, de um lado para o outro, daí assim, barbaridade, relógio, não termina a história. Não... Posso contar a história aí? Pode. Vou contar. Posso rir? Deixa eu pensar. Eu tive uma ideia e fui plantar brócolis. Aí eu fui até o fornecedor e comprei minha semente fiada. A minha semente foi estoque. Tá, e aí? Tá. Aí veio meu irmão e me ajudou com o dinheiro. Virou meu sócio. O dinheiro vendedor no caixa.
Deu os brócolis, né? Plantei os brócolis cresceram, cortei, vendi os brócolis e paguei o fornecedor que forneceu a semente. Isso aí, né? Mas eu estou dizendo né, só nessa última parte, essa última que falaste aí. Ela pegou o dinheiro, foi lá e pagou o fornecedor. Mas não mistura com os outros. Deixa. Só esse último aqui. Sim. Ela já contextualizou os 3 lançamentos aí, tá? Mas esse último aqui é o quê? O cara devia o valor para o fornecedor, foi lá e pagou ele. Aí a gente tirou Tá? Caixa e fornecedor. Qual que vai ser a débito, qual que vai ser a crédito? o crédito. Olha só, vamos pensar. O crédito vai ser o caixa. O C vai ser o caixa e o D vai ser o fornecedor. E aí, todo mundo concorda? Quem concorda, levanta a mão. Calma, tem que pensar mais um pouco. Só. Não, a pergunta é assim. Quem concorda e quem discorda. Vai, tem muito tempo. Vai inverter? Eu vou no trem. Não deu tempo de eu pensar. Acho que sim. As 3 concordaram aqui. Olha, às vezes a gente bate umas caras furadas. Se é pra cair no poço, a gente cai tudo de fora. Concorda também? E aí? Outro que é posição mata depois do elevador. Tá, então me explica. Por que a gente acredita o caixa? Agora que concordou com ela, por que a gente acredita o caixa? Ou a Maria vai para as outras? A gente está colocando ou tirando dinheiro do O caixa? caixa está devendo. Tirando. O caixa Hã? está devendo. A gente está tirando o dinheiro do caixa. O caixa tem natureza devedora ou natureza credora? Os dois. Mas nesse Não, caso ó, ele é uma conta bilateral. Pode ser debitada ou creditada. Tá. Mas ele tem natureza devedora ou natureza credora? Devedor. Natureza devedora. Para a gente aumentar uma conta de natureza devedora, a gente debita ou acredita? E a gente fez o quê? Por quê? Porque tem que pagar. E aí o caixa vai diminuir. Por isso que a gente acreditou. Certo? Não, Entendendo? Tá. E o que a gente debita aqui? Debita fornecedor. Fornecedor é uma conta de natureza devedora ou uma conta de natureza credora? Devedora. Porque é dúvida. Perfeito. Credora, que é uma conta do passivo. Ah, é. Para a gente diminuir ela, a gente debita ou a gente credita? A gente fez o que agora? A gente aumentou ou diminuiu essa conta? O débito. Essa última agora. A gente pagou o fornecedor, a gente aumentou ou diminuiu essa conta? Quando a gente paga uma pessoa, a gente diminui a conta ou aumenta a conta? Diminui a conta. Então, uma conta de natureza credora, quando a gente debita, a gente diminui ela. Foi o que a gente fez. Por isso que a gente debitou com o fornecedor. Atualmente. Eu só não sei como escrever. É só pensar assim, quanto mais eu pago, menos eu Nesse sentido, né? Aí, olha só, gente, o que acontece aqui. Se eu fosse fazer um razonete das contas agora, tá? Ó, razonete. O que é um razonete? Um parará em formato de T, que eu vou botar lá, por exemplo, primeira conta aqui, estoque. Ó, se fizer bonitinho, que nem eu estou fazendo assim, não vai te perder, tá? Sem estoque, a conta, valor, sem a débito. Débito sempre na esquerda, sempre.
Fornecedor, eu tenho um razonete de fornecedor? Tem que fazer um. Fornecedor. Sem acrédito. Sem acrédito. Caixa. Tem razonete ou não? Tem que fazer o quê? 500 a débito. Capital social. Razonete. $500 a crédito. Fornecedor, tem razonete? Então, vamos usar lá. 100 a débito agora. 100 a débito. Caixa, tem razonete? Tem. Aonde? Aqui. 100 a crédito. Ó, desse lado agora. Tá? O que a gente identifica agora? Agora a gente já está indo para um módulo um pouco mais avançado. Vocês talvez não vão entender muito bem agora, mas depois, quando fizer na prática, vocês vão pegar o jeito do tcharam. Tá? Fechar o saldo das contas. Por exemplo, estoque só tem 100 aqui. Ok. Fornecedor, saldo 0. Capital social, 500 aqui. E caixa, saldo 400. Da onde esses 400? 500 a débito, menos 100 a crédito, saldo 400. Concorda comigo? Aí a gente identifica o que é conta patrimonial, o que é conta de resultado. Estoque é patrimonial, resultado. Fornecedor. Patrimonial, capital social. Caixa. Não sei. É o outro resultado? Não, é patrimonial também. Tava com medo aí, por causa que é difícil ser todos uma mesma coisa. Ó, certo? Aí o que a gente faz? Tem o saldo fechado, pessoal? Podemos montar o nosso balanço. Ativo, passivo. Ó, lembrando que aqui tem que dar uma igualdade. Será que vai dar certo? Caixa é do ativo ou do passivo? Ativo. Então, valor de 400. Sempre saldo aqui. Estoque é do ativo ou do passivo? Ativo. Desempata aí, uma acha que é do passivo, outra acha que é do ativo. Estoque é do ativo ou do passivo? Do ativo. Estoque. 100. Fornecedor está zerado, não precisa colocar. Capital social, ativo ou passivo? Como uma coisa aqui. Lembrar que da outra vez o sócio era do outro lado e ele ficava ali. É por causa que ali, como tá do lado do crédito, não é... No passivo, né? Mais especificamente aqui no patrimônio líquido, né? Capital social, no valor de 500. Vamos ver se fechou? 400 mais 100, 500. Total do passivo, 500. Que lindo. Obrigado. Entendi bem, cabelo. Ah, não, é da conta lá. Barbada, né? Vai dizer que não. E aí? Vai dizer que é tri, né? É tri, viu? Que a gente fez ali, ó. De fato. É legal quando o senhor está aqui para dizer o que é ativo e o que é passivo. Ali. Mas, tá na dúvida? Onde é que vocês vão olhar aqui a conta para saber se é ativo, passivo, receita, despesa? Não sei, não tem. Plano de contas. Tem lá um plano, né, de contas. Justamente serve para isso, para a gente identificar. Isso. Cheio de numerozinhos. Gente, no vizinho, eu ainda perguntei, mas o que ele quer que eu faça aqui? Quando eu abri aqui. Então, eu vou imprimir aqui. Não precisa. Tá? Precisa. A gente vai auto. Para me decorar.
Não vai quebrar. É que assim, ó. Mas pelo menos o passivo e o ativo eu vou. Não, mas ele sabe. Assim, ó. É na prática. Vai pegando, sabe, as contas. Porque aquilo que eu sempre falo, no dia a dia o pessoal tem dúvida às vezes. Quem trabalha em escritório sabe lá, qual é como pulando esse troço aqui. Né? Não é? Eu só tava conversando sobre isso, tava tendo vivência assim, mas. Aí a gente foi paraquedas aqui isso. Não adianta vir com essa desculpa aí. Não, mas vai ser tá igual. no sentido dos ventos. Eu não sei o sentido dele. Eu muito bem. Certo, pessoal? Ó, então aqui, ó. Beleza, só tinha conta patrimonial, nem teve conta de resultado aqui, viu? Mais barbadinho pra gente entender, tá? Lançamento. As contas relativas à receita e despesa, por afetarem diretamente o patrimônio líquido, são respectivamente creditadas, aumenta o PL, e debitadas, diminui o PL, tá? Certo? Receitas e despesas, tá? Respectivamente, porque as receitas são creditadas e as despesas são debitadas. Para justamente a gente ter aquela diferença. Se eu ter mais receita do que despesa, o meu PL aumenta. Se eu ter mais despesa do que receita, o meu PL diminui. Tá? Receitas são pessoas, são debitadas. Receitas são creditadas e despesas são debitadas. Tá? Posso pagar aqui? Sim, eu vou ver. Vou deixar aqui, né? Exemplo 2. Pagamento de juros relativo a empréstimo bancário. R$50. Um débito e um crédito. Que contas a gente vai utilizar ali? Banco, o empréstimo bancário, normalmente ele debita na conta lá, tá? E a outra conta é uma conta de despesa com Juros? despesa com juros. Tem uma Então, conta só pra isso. qual que debita e qual acredita? Hã? Debita juros. Por que debita juros? Aí. E o próprio nome diz despesa com juros. A despesa sempre A despesa é debita? despesa sempre debita. Tá? Certo. Então, despesa com juros no valor de 50. E credita. Tá certo, creditar banco. Por que a gente acredita banco? Porque você vai ter que pagar depois? Tu Não. vai dever pra ele. Não. Tu vai pegar dele. Sim. Eu vou chutando. Na verdade, tu vai tirar teu saldo da conta que tu tem lá. Na verdade, banco é uma conta que tu tem dinheiro depositado lá. E é uma conta de natureza devedora, é uma conta do ativo. E aí, quando tu tira dinheiro de lá, tu acredita. Aqui a gente tirou do banco 50 e pagou lá o banco despesa com juros. Tá? A gente usou uma conta de resultado e uma conta patrimonial. Que banco é uma conta patrimonial e despesa é uma conta de resultado. Esse é um fato. Quando a gente usa uma conta de resultado, tem redução do patrimônio líquido. Aumento? Redução! Ah, não. Despesa! Ah, tá.
Diminui o patrimônio líquido, né? Ó, uma conta de resultado aqui, ó. Resultado e aqui uma conta patrimonial. Despesa vai diminuir o resultado. Então é um fato modificativo. Recebimento em dinheiro, receita de aluguel. Receita de aluguel. Já é uma conta, né? Hã? Já É uma conta, receita de aluguel? É uma conta, a gente debita ou acredita? Contas de receita sempre são... Crédito. Ah, escreva, vocês estão craque já. Receita de aluguel. O valor de 100. E vamos debitar qual conta? Caixa. Por quê? Porque o dinheiro vai para o caixa. Porque é em dinheiro, tá? Caixa. 100. Tá, notando essas observações aí. Certo? Uma conta de resultado, que é a conta de receita, e uma conta patrimonial, que é a conta do caixa. Certo? Se eu fosse apurar aqui os meus razonetes de novo, ó. O que eu queria agora? Agora eu vou mostrar só o DRE para vocês, tá? Eu vou fazer um balanço aqui, só para pegar as contas de resultado. Eu vou identificar o que é conta de resultado aqui. Despesa com juros, é? Sim. Receita com aluguel, é? Sim. E a conta caixa é o quê? E a conta banco? Tá. Essas contas aqui patrimoniais, ó, a gente usa para o balanço patrimonial, tá? A gente vai fazer um razonete para montar o balanço. Essas de resultado, a gente vai fazer aqui os razonetes, ó. Então eu vou ter despesa com juros, todas fazem razonete, tá? Mas eu vou fazer só delas para montar o DRE para vocês verem, ó. Débito 50 e receita com aluguel. A gente acredita em 100. Quando eu montar o meu DRE, ó, eu vou pegar esses saldos aqui e vou montar lá o meu demonstrativo. Receita de aluguel, sempre primeiras receitas, né? Tem uma estruturação que quando a receita de aluguel não é a atividade principal da empresa, ela entra lá no meio do demonstrativo. Mas digamos que fosse aqui, tá? Receita com aluguel 100, ó. E aqui a gente tem as despesas depois, ó. A gente diminui o valor de 50. Logo, o nosso resultado aqui, ó, vai ser 50. Esse valor aqui, depois a gente vai transferir lá para o nosso balanço patrimonial. Teria como esse valor ser negativo, então, também, né? Sim, sim. Se as despesas fossem maior, o resultado aqui ia ser negativo. Daí vai lá para o balanço como prejuízo, diminuído. Aqui, como deu positivo, a gente vai fazer isso trabalhando depois, transferindo esse resultado lá, porque a gente vai montar o balanço e vocês vão ver que vai faltar patrimônio líquido ali. Depois que a gente montar o DRE, a gente vai achar o valorzinho que falta lá para fechar exatamente o total do ativo com o total do passivo. Interesting. Aqui a gente tem um passo a passo para os lançamentos, tá? Eu vou só passar esse passo a passo aqui, depois a gente já encerra por hoje. E na aula que vem a gente pega o finalzinho e aí faz aquela atividade 2 lá.
o primeiro trabalho já. Tá? Pode ser? Passos para o lançamento. Primeiro, identificar as contas envolvidas. A gente olha o textinho, vê o que é aquela situação e identifica as contas. Segundo, natureza das contas. O que é importante saber a natureza das contas? Se é uma conta do ativo, do passivo, natureza devedora ou natureza credora. Ou de receita ou de despesa. A partir daí, identifique o que o fato provoca sobre o saldo. Se o saldo vai aumentar ou vai diminuir. Se eu paguei uma conta, tirei dinheiro do caixa, eu tenho que creditar o caixa, porque o caixa tem uma natureza devedora. Se eu paguei fornecedor, eu tenho que debitar o fornecedor, porque o fornecedor tem que diminuir. O fornecedor tem uma natureza credora, então para diminuir tem que debitar o fornecedor. Depois que a gente identificar isso, a gente efetua o lançamento, né? Segundo o método das partidas dobradas. Um débito e o crédito. O débito igual a aplicação e o crédito igual a origem dos recursos. Certo? Tranquilo? O que a gente pode praticar em casa? Pegar a atividade 2 e você já contextualizando ela. As questões vocês já fizeram aí, né? Isso aí que a gente fez é isso ali. Exatamente. Aquilo que eu ia perguntando para vocês, isso aqui, ó. Isso aqui a gente fez. Qual conta, né? Identificar a conta envolvida. Caixa e receita com aluguel. Natureza das contas. A caixa tem natureza devedora, receita com aluguel, natureza credora. O que o fato vai provocar? Eu coloquei dinheiro no caixa, então ele aumentou o caixa, né? Tem que debitar ele. A conta de receita. Quando eu tive uma receita e vai aumentar, ele credita. A receita sempre credita, ela sempre aumenta. Tá? E efetuar o lançamento. Então, debita a caixa, acredita a receita com aluguel pelo mesmo valor, respeitando o método das partidas dobradas. Certo? Bem, estamos amigos? Dúvidas? Anotações? Shows? Ali na atividade 2 é um livro diário, né, senhor? Sim. Vai fazendo conforme as datas ali. Coloca a data, dia 02. Tal lançamento, dia 03. Tal lançamento, tais contas, tá? Ok? Uma pergunta idiota. Não tem pergunta idiota. Receber uma resposta que não seja que me ajude. Tipo assim, o crédito nunca vai estar no ativo, né, senhor? O crédito, sim, assim, ó, importante, o crédito, ele vai servir para aumentar ou para diminuir uma conta. Tudo vai depender da natureza da conta. Então, as contas do ativo, elas podem ser debitadas ou creditadas, mas nunca vai ter uma conta com saldo credor no ativo. Não, se o saldo for credor, ele é uma conta do passivo ou patrimônio líquido. Se o saldo for devedor, é que é uma conta do ativo ou do patrimônio líquido. Lembrar que o patrimônio líquido ele pode ter um saldo devedor ou credor. Certo? Mais dúvidas? Choros, lamentações? Os exercícios de revisão a gente guarda. E isso, vai guardando, porque tem coisa que a gente viu hoje só, né? Vocês fizeram ali, mas a gente vai ter um momento de corrigir eles também, tá? Dúvidas, tá, pessoal? Vocês podem me mandar também lá o contato fazer contato por mensagem, né? Certo? Vocês têm meu contato e
Nos falamos semana que vem, então. Venham preparados para fazer o trabalho, tá? Não faltem, por favor. Certo? Um ótimo aí restante de semana para vocês. Fiquem bem. Tchau. Se beber, não dirijam.